Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando aí no seu coração, não só hoje, mas todos os dias. Estamos aqui com o nosso Café com Deus, é isso aí, começando bem o nosso dia. Hoje, dia 20 de fevereiro, estamos aqui diante da palavra de Deus para levar o ensino do Senhor aí ao seu coração, com verdade, graça. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal. Se você está vendo aí do Facebook, você pode estar aí compartilhando a mensagem também, colocando aí o seu pedido de oração, que é muito importante para que eu possa te ajudar no seu dia a dia. Mas vamos lá, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Peço que o Senhor esteja abençoando ele, abençoando ela com toda sorte de bênçãos. Que nunca falte, Senhor Deus, a tua direção sobre eles. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Estamos na cidade de Águas Formosas, isso aí. Estamos aqui trabalhando para o Senhor Jesus, levando o evangelho da paz a todas as pessoas. Mas vamos lá. Hoje, né, a nossa leitura de hoje, né, lembra do plano? E isso eu espero que você lembre, que você esteja lendo o plano, a nossa devocional do dia a dia. Hoje, né, no dia 20, as nossas leituras se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, Êxodo 22, 23 e Provérbios no capítulo 10. Isso mesmo. Então vamos lá. Êxodo no capítulo 22, no versículo 16. Êxodo no capítulo 22, no versículo 16. Isso aí. Vamos lá? A palavra do Senhor nos fala, e antes da gente mencionar, a gente vai falar sobre o tema, né? A gente vai falar a respeito de responsabilidades sociais. E vamos falar a respeito de aquele que tira a virgem do seu lar, é necessário casar-se com ela. Casamento é coisa séria. Isso aí. Então, a palavra do Senhor no Antigo Testamento tinha umas posições que eram muito claras, duras e objetivas. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento, hoje nós vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade, isso aí, sobre o que deve fazer, quando fazer e como fazer. Então, meu irmão, a palavra do Senhor fala assim: se um homem, Êxodo 22, verso 16, se um homem, tá falando de homem, tá? Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas o pai recusa-se a entregá-la. Ainda assim, o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens, que era considerado naquela época. Vamos lá. Dote. O valor que era pago antigamente pelo casamento. O pai, além do marido, além, né, se eu queria casar, né, com a Patrícia, por exemplo, eu teria que pagar um dote, né, um valor equivalente àquela jovem, àquela virgem. Isso aí. Então, antigamente tinha esse costume. E mesmo que o pai não autorizasse, mesmo assim ele teria que pagar esse valor. E também, né, a respeito da virgem. O que é a virgem? É aquela mulher, moça, que ainda não teve relacionamento sexual, não teve o coito, né? Não teve ali, não coabitou, é isso. Então a gente sabe, meus irmãos, que hoje a gente está vivendo num tempo aonde virgindade é coisa velha, cafona, careta, não precisa ser virgem mais, que isso, né? Aonde a pureza não está tendo mais a questão da pureza da inocência. Antigamente, na época dos meus avós, caso acontecesse isso, o homem, né, era obrigado a casar. Ele querendo ou não. A mulher querendo ou não. Teve relação? Vai casar. Meus irmãos, e hoje em dia a gente está vendo a inversão, né, de valores. Muitas pessoas estão fazendo totalmente o contrário daquilo que a Bíblia diz. Relacionamento sexual é feito para acontecer em que momento? Quando você se casa.
Sexo não foi o diabo que fez, não foi o inimigo que fez, foi Deus que criou todas as coisas, incluindo o ser humano assexuado, isso aí você já sabe. Então eu não sei como tem sido a sua vida, nem o seu pensamento sobre isso. Eu discordo completamente de pensamentos opostos à palavra de Deus. Não estou falando, entrando em mérito de fraqueza humana, da carne ser fraca, mas o espírito tem que ser forte. E nesse Café com Deus eu quero falar para você, eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas como nos dias agora, né, semana passada, a respeito do carnaval, está se falando muito de Apocalipse, hein? Fim dos tempos. Jesus está voltando, isso não é brincadeira, e ele vai buscar a sua noiva pura. O casamento é um reflexo de Deus. Um dia ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar a sua noiva. Então é tudo muito bonito, porque o nosso noivo é Jesus. Nós somos a noiva. Eu sou do meu amado e ele é meu. A figura do casamento, ela reflete justamente essa questão da pureza, da santidade, do contato homem com Deus. Então eu queria que você revesse seus conceitos. De repente você que está me ouvindo, você ainda não casou, você está vivendo numa situação que você mora. Você começou a ter relacionamentos, alugou uma casa, um apartamento e está morando. Ah, pastor, mas já tem 20, 30 anos que eu estou morando com ela, a gente está super bem, se casar vai dar tudo errado. Mentira de Satanás, tá? Porque Satanás quer deixar você no engano. Ah, pastor, eu conheço gente que viveu 30 anos junto, casou, separou. É porque realmente eles nunca foram casados. Eles nunca tiveram um compromisso com o Senhor. Sabemos que o Senhor pede para que eu e você obedeçamos à lei dos homens e à lei de Deus. Então, lei da responsabilidade social, esse é o primeiro ponto e tem vários outros lá em Êxodo 20, a partir do versículo 16. Convido você, meu irmão, a estudar a palavra, para que você não seja enganado. Então, você que está vivendo essa situação, creia que você está à margem daquilo que Deus pediu. Deus pediu santidade, Deus pediu celibato até o casamento. Então, que você tenha isso em mente. É necessário, sim, procurarmos manter a pureza, não só os homens, mas também as mulheres. É necessário. Infelizmente, quando eu casei com a minha esposa, eu já não era mais puro, mas ela era, né? Então, eu estou tomando a liberdade, sem consultar ela, de falar isso com você. Entenda. Deus, ele é tão maravilhoso que quando eu casei com ela, né, ela era pura, virgem, e algo lindo aconteceu. Quando nós tivemos a nossa primeira relação, meu irmão, parecia que para mim era a primeira mulher, o primeiro momento, foi algo mágico, algo lindo na minha vida, e eu amo a minha esposa. Eu cometi erros antes de casar, que se eu fosse olhar, eu não deveria ter casado com ela, porque eu também não era, né? Mas era a questão da minha velha natureza, do Jairo antes de conhecer a Cristo. E se você conhece a Cristo, deixe Ele te usar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida e quiser falar sobre esse assunto, concordo, discordo, etc., pode ficar à vontade em escrever, eu não tenho problema com críticas. Mas que você, além de criticar, tome uma decisão por Jesus. Se você precisar, estou aqui para fazer o seu casamento, que vai ser uma bênção. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje nós falamos de um assunto tão polêmico, sexualidade, casamento, virgindade. Que o Senhor, ó Pai, abençoe o meu irmão, a minha irmã, se porventura está vivendo nessa situação. Cuida dele, Pai. Seja com a vida dele, seja com sonhos, planos, projetos. Peço a Deus que o Senhor nos dê um dia muito abençoado na Tua presença. Uma terça-feira, dia 20 de fevereiro, muito abençoado diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Um grande abraço, meu irmão. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até mais, se Deus permitir. Tchau.